Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha do Instagram, pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube, mais futuramente, né? Boa noite para vocês, estamos aqui hoje com o Gaspar, dá um oi para a galera aí, Gaspar. Fala galera, sexta-feira, bora lá? Estamos aqui hoje com o seu José, seja bem-vindo aí com a gente, seu José. Né? Boa noite, obrigado, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aí com vocês. Isso aí, seu José que faz parte da Associação Empresarial de Campo Alegre, né? E hoje vai contar um pouquinho da sua história, um pouquinho das feitorias, né? Como é que acontecendo as coisas lá em Campo Alegre. Vamos lá. Certo? Então, se o senhor quiser se apresentar para a galera, o senhor comentou para mim agora há pouco que o senhor é natural de São Bento, mas hoje reside em Campo Alegre, né? Isso, natural de São Bento do Sul. Eu fui para lá em 2006, numa empresa de imóvel, de embalagem. E até 2012 trabalhei nessa empresa, depois saí de lá, fui para a Associação Empresarial. Estou lá há 10 anos. 10 anos. 16 anos em Campo Alegre, né, no caso. Legal. E na associação, qual o papel que o senhor faz hoje dentro dessa associação empresarial? Eu sou secretário executivo. Então, isso é a função maior da associação, né? E lá também só tem eu, é uma associação pequena, o município é pequeno, né? Eu que trabalho no dia a dia fazendo o que precisa ser feito. Certo. E essa associação hoje, qual que é a função dela? Ela tem associados, qual que é a função dessa associação empresarial? Bom, a associação empresarial, muita gente conhece, né? É um sistema, hoje é o maior sistema voluntário empresarial do Brasil. Em Santa Catarina aí nós temos, acredito que umas 35 mil empresas associadas nas associações. Cada município tem a sua. No caso aqui em São Bento tem a CISBS, nós temos a SIACA, em Campo Alegre tem a CIG, a CIGES, Jaraguá. E trabalham, a função da associação exata é congregar as forças econômicas, né, do empresariado local para trabalhar em cima da prosperidade, vamos dizer, da perenidade das empresas e ajudar os seus negócios, né? Certo. E qual que é o benefício hoje que a associação passa para os seus associados lá? Bom, tem diversos benefícios. Assim, hoje a gente auxilia na abertura de empresas, tem assessoria contábil, assessoria jurídica, gratuita, né? Sim. Temos outros serviços, por exemplo, o Boa Vista SCPC, que é uma consulta ao crédito, né? Então o associado, sendo associado, ele já tem a adesão automática ao sistema. Não paga nada por isso? Não, paga depois quando consulta, por uma tabela de valores de consultas. Comercializamos, né, o certificado digital. Olha, a associação é bem amplo o negócio. Hoje, vamos dizer, a SIACA, ela tem 35 anos já de existência. Esses 35 anos tem vários feitos. Eu estou lá há 10 anos, né? Mas ela participa de muitas coisas no município. Ela é uma associação apolítica, mas a política sempre está presente, né? Então, e também privado, né? Ela é gerida por uma diretoria voluntária também. Hoje nós temos 9 diretores, que são empresários da localidade, que se juntam também e dirigem a associação, e eu sou o funcionário, né? Certo. Que executa, que trabalha, né? E dessa forma, né? Dessa forma a gente busca o máximo de parceria possível. A gente trabalha no dia a dia nosso, buscar parceria. Buscar parceria com... Hoje nós somos credenciados com o SEBRAE, então a gente traz capacitações, consultorias através do SEBRAE. Tem cursos também na área do SENAC, do comércio, né? Cursos profissionalizantes ali, para dois sentidos, assim, SEBRAE é gestão, então SENAC é profissionalização e capacitação do profissional, né? Não do patrão muitas vezes também, mas do profissional em si. Entendi. E isso é muito interessante, parcerias assim também com o SESI, SENAI, tudo isso a gente tem envolvido e puxado para o município, né? Tudo que faz com que a empresa tenha uma... Pelo que eu entendi, então essa associação ela pega uma empresa
pequeno, uma empresa que está começando e ensina ela a pescar, vamos dizer assim, Também. a grosso modo, né? É, Ela vai capacitando essa empresa até que ela possa andar com as suas próprias pernas, é mais ou menos isso? sim, Quase exatamente. quase uma incubadora. Temos uma incubadora também. É. Também temos uma incubadora em parceria daí com a FECampo, né, no caso que é a Fundação Educacional, onde lá a gente pode alocar as empresas. Hoje nós temos uma empresa alocada lá, que é uma empresa na área de turismo, que inclusive ganhou um prêmio internacional na área de turismo, bem interessante. É uma plataforma de venda, eles vendem os produtos locais ali, produtos orgânicos, produtos da localidade, não só dos locais, né, eles vendem da região, mas é mais um apoio que o produtor rural tem, porque Campo Alegre é um município bastante rural. Sim, né? sim. E às vezes é necessário esse apoio, essa ajuda também como uma oportunidade, né? Até para a empresa e para os que estão lá. Né? Sim. E essa incubadora, ela trabalha só com empresa, vamos dizer assim, no ramo virtual? Não. Mas... Não, trabalha físico também, tem espaço físico, se quiser, né? Essa empresa que nós temos ela é virtual, mas também tem espaço físico. Então a gente tem lá uma estrutura de internet, computador e a estrutura da SIACA junto para auxiliar nesse dia a dia, nos planejamentos, no que for preciso, né? Na necessidade deles. Né? Entendi. E hoje, assim, como que o senhor vê a evolução dessas empresas que se associam com vocês lá? A galera tem uma empresa que o senhor pode citar, ou se não quiser citar também, que pode dizer assim, essa empresa chegou mais ou menos e hoje está voando, assim. A gente, é melhor eu não citar assim, né? Mas... Até para não ser injusto com os outros, Isso, né? exatamente. Mas assim, a gente já auxiliou empresas a vir para o município, então, porque a gente também é parceiro da prefeitura. Né? Na prefeitura a gente está envolvido também nos conselhos da prefeitura e nas atividades da prefeitura. Até no Natal Feliz, por exemplo, do ano passado a gente participou, arrecadou patrocínios, ajudou, né? Temos que a pergunta agora eu fugi um pouco, né? Não, você perguntou de alguma empresa, mas os negócios em si é mais ou menos assim, a gente não sabe tudo, né? E a gente não tem todas as coisas na mão. Sim. Mas a gente tem, como eu falei, os 35 mil em volta. Então se eu não tenho ali, eu tenho um parceiro aqui em São Bento, eu tenho ali em Joinville, tenho onde a gente precisar, a gente tem as redes de contato que a gente pode estar fazendo essa empresa voar como ela quiser, né? Entendi. E o que levou o senhor a sair o senhor falou que trabalhava numa empresa moveleira, né? A sair dessa... De embalagem. De embalagem, perdão. E a sair dessa empresa para ir para a associação, assim, qual foi a... É que, assim, eu já era empreendedor, eu tinha padaria há uns anos atrás, e então depois que a gente vira um empreendedor, parece que, puxa, a gente não quer muito ser empregado, né? É um vício, né? Aí, mas gostava muito de trabalhar lá, mas assim, parecia que faltava alguma coisa, então eu já, na mesma época eu tinha a empresa, trabalhava como funcionário, mas comecei uma empresa de transporte de pessoas, e no final eu estava assim, eu acho que talvez um pouco saturado, né? Que eu queria algo a mais e precisava alguma coisa assim, então acabei saindo e buscando outros meios, né? E acabei encontrando o presidente por acaso, lá na época, em 2012, seu Valdir, e fui lá falar com ele. Na verdade eu estava com a empresa de transporte, fui falar com ele assim, no sentido, seu Valdir, ele tinha imobiliária lá. Não tem alguma coisa para nós fazer nas horas vagas, tal? Não, eu tenho uma oportunidade boa aqui para você trabalhar bastante e ganhar pouco. Você quer? Foi bem assim mesmo. Aí eu falei, vamos ver, talvez eu queira, né? E no fim eu quis, eles aceitaram, daí eu passei meu currículo e comecei a minha vida lá. Hoje o senhor é o meio de contato das empresas com a associação, então? Isso, vamos dizer, eu sou um intermediário ali, né? Legal. E o senhor comentou que faz parte da FECAM também, né? É FECampo. FECampo. Fundação Educacional de Campo Alegre. Ah, legal. E qual é essa área que mais abrange ali? A FECampo também é uma entidade assim, muito forte no município e sempre trabalhou bastante a questão social no município. Então ela tem a tradição, por exemplo, da produção de ponchos, tapetes em lã de ovelha, porque nós somos a capital da ovelha, né, Campo Alegre.
e ela trabalha ainda para manter essa tradição. E hoje ainda tem oficina de cerâmica, tem uma cerâmica lá que a gente até pode... Então estamos pensando em evoluir aquilo, talvez até uma empresa para trabalhar ou coisas parecidas, e trabalhou sempre muitos cursos, né? Sim. Para crianças e adolescentes. Então eu estou envolvido na FECampo de 2018 para cá. Muita coisa mudou até na FECampo, porque hoje assim, tinha curso de informática. Por exemplo, informática eu tenho o mundo nas mãos, né? As crianças não querem mais, eles não buscam mais tanto isso, porque isso tem aberto em qualquer lugar, né? Sim. Mas aí estamos evoluindo no sentido da incubadora, porque a incubadora daí traz novos negócios, trabalha a inovação, a tecnologia, e força, né, com que se traga para o município essas tecnologias novas, e também a preocupação de reter os talentos, né? Entendi. E a gente sempre perde muito talento. Eu acho que toda a cidade perde. Então, eu saí daqui e fui para lá, tem vários que saem de lá e para cá. É assim, mas a intenção é a gente ter oportunidades para as pessoas de Campo Alegre, né? Para poderem trabalhar e ter oportunidade de progredir lá mesmo. Então ela serve, vamos dizer assim, como a FECampo, ela serve como se fosse um lugar que oferece o benefício para os cidadãos campo-alegrenses, vamos dizer assim, para que eles ingressem nesse mercado. No mercado de trabalho, né? E também como empreendedorismo, né? Essa parte com a incubadora, a gente trabalha nesse sentido, né? Esse ramo de empreendedorismo, até a gente vem sempre comentando aqui, o senhor falou assim, quem já empreendeu uma vez não quer mais ser funcionário, né? Mas teve um estudo esse tempo atrás, você estava vendo, que na verdade essa adrenalina que você recebe por você ser empreendedor, né? Que você tem que ser empreendedor é muito diferente de você trabalhar hoje carteira CLT, né? Porque CLT deu o teu horário, você vai para casa, não vou generalizar que é todo mundo assim, né? Sim. Mas deu o teu horário, você vai embora, e se a empresa está bem ou está mal, no final do mês você tem o teu salário e acabou, né? E o empreendedor não, né? Ele precisa, vamos dizer assim, ele precisa correr atrás, ele precisa... Se hoje não tem dinheiro, tem que dar um jeito, ele tem que correr atrás das coisas. E diz que esse cortisol, essa adrenalina que libera no organismo da pessoa, é onde você não consegue mais voltar para esse mercado, assim, mais tranquilinho. Exatamente. Mas assim, até eu também já pensei várias vezes nisso. Eu acho assim que às vezes é bem mais fácil ser um CLTista, né? Bem mais fácil. Muito mais fácil. E tem bastante oportunidades também. Hoje tem um mercado incrível na área de tecnologia, né? Que falta muita gente. Pessoas muito bem pagas, né? Nessa área. E são empregados, né? Mas que o mercado vamos falar assim, de tecnologia, hoje, querendo ou não, você acaba sendo empreendedor também. Também. Porque hoje, depois da pandemia, você pode ver que esse mercado mais tecnológico, ou quem trabalha no setor administrativo, quase que eliminou a galera de escritório, foi tudo home office. Sim. Né? E hoje, se você for ver as profissões do futuro, né, que está surgindo agora, por exemplo, o piloto de drone, é uma coisa que o cara vai operar em casa. Então, e se você não tiver uma autodisciplina para você trabalhar como empreendedor, porque o trabalho home office, você precisa ter uma autodisciplina de acordar, trabalhar, ter os seus horários, seus objetivos ali. O cara, por que é bem remunerado hoje? Hoje eu conheço jovens aqui que vêm na barbearia, que trabalham, que passam pelo dia a dia da gente aí, que ganham muito mais do que um CLT e trabalham só em casa com um dropsheet ou alguma coisa assim, vendendo coisa na internet. Tudo um trabalho virtual, né? Sim. Mas que, vamos dizer assim, exige talvez muito mais de como é que eu posso dizer para não ser... muito mais cabeça, né, do que um trabalho manual, vamos dizer assim. Exatamente. Essa que é a diferença. E na verdade, assim, eu já desde criança eu pensava comigo assim, puxa, eu tenho que ser um empresário de mim mesmo, né? Sim. Sempre, a vida toda. E mesmo numa empresa, eu tenho que dar o melhor que eu posso para fazer aquela empresa ir bem, ou para eu me satisfazer também, né? Que a gente quer sempre ser satisfeito e tal. E é por aí, né? A gente tem que ser... E hoje eu sou empregado registrado, CLT. Mas também o meu trabalho é bastante autônomo, assim, né? Então não é só aquele funcionário, mas depende de cada um. Eu acho que você pode ser um empreendedor, que eles chamam assim, intraempreendedor e tal, né? Dentro do serviço mesmo, do emprego, né? Porque hoje o senhor trabalha com empreendedores também, né? Então tem que estar nessa linha de motivacional todo dia, né?
né? Ajudando Sim. a galera. Angariando parceiros, convidando pessoas, sempre conversando, articulando, né? E quando que chega uma empresa, como é que eu vou dizer assim, quando que a empresa percebe que ela precisa participar da associação? O que leva a empresa a procurar vocês lá para se associar junto? Eu acho que aí também vai de cada um, né? Tem muita gente que não conhece o sistema, não sabem, acham até que a gente é poder público e tal, dessa forma, né? Mas a gente é privado e a empresa às vezes, se ele chega lá e a gente começa a conversar, nossa, a pessoa se empolga um monte e vai para frente. Mas às vezes nem passa na cabeça dele que nós existimos, ou que eu poderia estar por lá e crescer junto com eles, né? Porque também vejo assim que muita gente, depende a cultura também das pessoas, né? As pessoas querem seus méritos, né? E às vezes não buscam ajuda. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer, e até fica sofrendo lá sem necessidade, até porque está cheio de parceiros que podem auxiliar, até fazer negócios. Então depende de cada um, né? Depende desse tipo de coisa, como nós estamos falando aqui, isso vai divulgar, talvez alguns vejam e percebam. A necessidade. Puxa vida, eu vou lá conversar e ver o que eles têm de alternativa, o que eu posso ser de benefício para oferecer, o que eu posso entrar no mercado mais rápido, coisas assim, né? Porque é isso que a gente oferece, né? Oferece o mercado, oferece parceiros, oferece mão de obra, né? Hoje nós buscamos, por exemplo, um grupo de gastronomia que nós temos, né? No grupo de gastronomia nós estamos fazendo um trabalho para atrair pessoas, para trabalhar nas vagas que estão em aberto, que eles sofrem para fechar as vagas. Sim. Não é fácil, não tem gente para trabalhar. Não. Então, falamos que está ruim, que está triste, que o troço não vai, né? Mas está cheio de vaga de emprego. É porque eu acho que tem a facilidade de ser empreendedor também, né? Cada um quer ser empreendedor e eu quero ganhar por si. Os salários nunca são aquelas coisas para trabalhar para ter empregado, né? Fica fácil até receber mais ou menos igual ou mais do que ser empregado. É que acho que um pouco ficou da cultura do nosso país também, né? Essa geração nova que hoje está nessa busca por trabalho também, a gente comentava esses dias atrás aqui, né, Gaspar, que tipo, essa geração nova não tem a mesma visão que a gente tinha, né? Por exemplo, eu sou da geração de 84. Então a educação era diferente, né? A tua motivação para trabalhar era diferente do que hoje, a geração anos 2000 para cá, que hoje a geração que está no mercado de emprego é 2000, né? Geração do ano 2000 ali, né? Sim. E hoje o que eu percebo? Até falando por mim, experiência própria aqui, tem muita gente que quer vir trabalhar, mas ela não quer o trabalho, ela quer o salário. Sim. E aí acho que entra Também. um grande ponto, né, da dificuldade da empresa, porque assim, por exemplo, eu hoje preciso de no mínimo, para completar tudo que eu preciso, de 4 a 5 profissionais, em áreas diversas, vamos dizer assim, não só como barbeiro, mas eu preciso de uma pessoa na cozinha, eu preciso de uma pessoa na parte de marketing, eu preciso de pessoas na barbearia. Então, e isso eu vejo uma dificuldade gigante, porque não é de hoje que eu estou procurando. E você acha pessoas, mas é aquele negócio assim, que, como o senhor falou, por mais que o senhor trabalhe empregado hoje, mas você é um intraempreendedor, ou seja, você é um empregado que é um empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Por quê? Tem essa visão de que se você fizer o melhor para a empresa que você trabalha, a empresa vai crescer, a empresa crescendo, você cresce junto. E hoje em dia, essa galera que está chegando aí para essa geração mais nova, aí, eles não tem muito essa visão. É a visão de querer mais o salário do que o próprio trabalho em si. Exatamente. E no meu caso, assim, até é um pouco além. A empresa precisa muito que eu dê rendimento para ela. Se eu não fizer esse rendimento também, daqui a pouco eu não tenho nem salário, né? Sim. Depende de mim o meu salário. Isso também é interessante. Isso é uma motivação bacana também, né? É necessário, né? Não tem como. Então a gente trabalha livre, eu trabalho livre, mas então, eu não bato ponto, essas coisas, mas com certeza eu trabalho além da hora, né? Porque não tem como, tem que dar conta do negócio.
E assim, na verdade, nas funções, eu acho que dentro das empresas também, se a pessoa não der conta do negócio, ele já vai estar fora hoje, né? Porque só os mais qualificados, assim, que é mais difícil de encontrar, então vai ser mais problemático, né? Sim. Mas se não fizer bem feito, não vai, né? O mundo é cruel, vamos dizer, né? O mundo é cruel. Você não trabalhou direito, tá fora, mas... Sempre tem alguém querendo teu lugar. Né? Ninguém é insubstituível, né? Ninguém. José, eu tenho duas perguntas, acho que uma agrega na outra. Então, primeiro, você veja só, claro que eu já tenho uma visão de empreendedor, né? Então você vê, vocês conversando aqui, então tá, então vamos colocar assim, então, claro, para mim, na minha visão é bem mais fácil. Eu tenho uma empresa de comunicação visual, aí você fala para mim, eu tenho 35 mil associados, então, olha a minha visão rápida. Eu tenho uma empresa que faz placa, e você tem 35 mil associados, então, se eu olhar na associação, eu tenho automaticamente, vamos dizer assim, 35 mil clientes, ou pelo menos, né, vamos colocar lá, diminua lá com aqui 10%, são 3.500, mas eu não sou ganancioso, eu fecho 1%, são 350 empresas. Tá, mas então aí fica mais fácil. Mas o que faz o microempreendedor entrar na associação? Eu estou te fazendo uma pergunta assim, para abrir espaço para outras pessoas entender, porque é o que a gente sempre comenta aqui. As pessoas acham que eles abrem no CNPJ, eu sou empresário e eu vou ficar rico. Não, não é assim, você sabe, não é. E muitas vezes precisa de uma associação, precisa de uma incubadora. Então, explica para mim assim, eu vou até você e você me auxilia a fazer meu CNPJ, certo? Claro que tem um custo para mim ser associado. Mas daí em cima disso, vocês me abrem um leque de oportunidades, não é? Exatamente. A gente abre esse leque. Vamos dizer, o Estado tem 35 mil associados. Uhum. Eu acho que isso é uma grande coisa para se associar. Porque tem muitos eventos, tem encontros, tem palestras. E às vezes a palestra nem é tão assim aquela coisa tal, mas você vai lá e tem todas aquelas pessoas lá, então você troca informações, nossa, é fantástico assim, para mim isso é muito empolgante, né? Eu acho que todos deviam estar nesse meio, porque é o meio que é o meio empresarial, né? O meio empresarial é o que gera tudo na economia, né? Que gera os valores, as finanças todas, e tem as oportunidades, né? Então a gente está ligado até, hoje tem programas para se instalar, que está sendo instalado nos municípios aí, programa DEL, por exemplo, Desenvolvimento Econômico Local. Tem vários municípios que já foram feitos, nós estamos em conversa lá para tentar levar isso para Campo Alegre. Então é mais um sentido, ele está sempre envolvido, isso que eu quero dizer, né? Sempre tem alguém para você na hora de crise, puxa, tem mais aqueles também estão na crise, mas daí então a gente se apoia e faz superar essas crises, né? Faz sessão de negócio, por exemplo. Sessão de negócio você vai falar com 100 empresas do teu negócio em 2, 3 horas. Gera muito negócio. Mais um network, assim, então você tem mais contatos. Então. Isso aí é uma coisa muito forte dentro do associativismo, né? Muito forte, o network. Eu vejo assim, pelo menos, como uma ferramenta assim, muito boa. Várias vezes eu já fui em reuniões assim que não tinha nada a ver com o que eu saí de lá, de negócio com alguém, de parceria, de associado novo, né? Coisas assim, a gente faz parceria com associado também, não só Sebrae, Senac e tal. Então a gente também tem parceria como assessoria contábil, assessoria jurídica. É nosso associado que faz essa assessoria. Entendi. Né? Tá, então vamos dizer assim, então eu sou associado, aí como que funciona? O Sebrae é pago, a parceria já fica por conta da associação,
Tem vários modelos. Tem, o Sebrae trabalha muitos cursos, tem atendimentos gratuitos, né? Hoje a gente divulga lá o Ali, é um troço muito jóia, um programa muito bom do Sebrae. O Ali é Agente Local de Inovação. Então, se é uma microempresa, se vocês aqui são microempresas, eu acho que ainda tem tempo de entrar em turma. É gratuito. Eu já fiz. Ah, já fez. Já participei do projeto. Então ele trabalha ali, se eu não me engano, é 4 ou 6 meses, ele acompanha a tua empresa. Isso, 4 meses. Gratuitamente do Sebrae. Foram 4 meses que eles vieram aqui, uma vez por semana, né? Uma vez era online e uma vez presencial. E aí eles pegaram toda a parte, esmiuçaram toda a empresa, que a gente é uma rede, né? Então não é só essa aqui, tem mais filiais espalhadas. E daí eles esmiuçaram tudo, desde a parte financeira, a parte burocrática ali, entraram em assuntos diversos ali e apresentaram soluções para algumas coisas que eu tinha dificuldade, né? Entre uma delas, a parte de mídia, que por falta de profissional a gente estava abandonado, né? E daí nisso a gente entrou na questão de tráfego pago, as mídias sociais, tudo mais. Foi uma coisa que o Projeto Ali deu uma ampliada no horizonte, assim. E outra coisa bacana foi que nos grupos que tinha vários empreendedores, né, nas reuniões ali, que nem você falou, às vezes tinha 30, 40 empresários na reunião online ali, onde você via que não era só você que estava naquele afunilamento, vamos dizer, porque tem uma hora que a empresa chega num gargalo, né? Você vira, não sabe para onde ir. Ou faz alguma coisa ou faz alguma coisa. Exatamente. Então foi bem bacana, o Projeto Ali para mim foi bem top. Não consegui fazer, depois tinha a sequência dele, eu não consegui fazer porque daí precisava de um tempo maior e daí eu não dispunha desse tempo hoje, né, para fazer, mas foi uma pena, no que veio, quero ver se eu consigo participar mais. É muito interessante, é gratuito. Né? Sim. Então tem um acompanhamento, o Sebrae, se nós pensar assim no Sebrae, nós pensamos de tudo que tem no Sebrae, né? De coisas, de produtos, e esse é um caso. O Ali tem o CAASE, comanda a sua empresa, que automaticamente o Ali faz o CAASE. Sim. Né? Uhum. Daí tem palestras, tem sessão de negócios do Sebrae, que às vezes é pago, às vezes consegue fazer gratuito. O Senac, nós vamos oferecer, estamos quase lançando lá em Campo Alegre, por exemplo, 2 cursos. Um de atendimento ao turista, vai ser gratuito. Né? Eles têm também as partes gratuitas e alguns são pagos. Né? Hoje estamos levando, através do Sebrae também, o programa de rotas e roteiros de turismo do Contestado. Isso é um programa que, a princípio, custa lá 130 mil, alguma coisa assim, para 1 ano ou 2 anos de acompanhamento. Mas também, aí o Sebrae banca 70%, 80%. Então o restante tem uma contrapartida que ou vai dos empresários, ou a prefeitura às vezes colabora, ajuda. Né? Então é por aí, nesse sentido. Tem muita coisa de graça e coisas pagas. Né? Ou seja, para quem quiser trabalhar, para quem quiser se desenvolver, tem recurso para isso. Sempre tem. Tem consultoria gratuita do Sebrae, tem atendimento, né? Tem Sebrae Tech. Isso tudo na associação? Tudo na associação, sim. Legal. E a associação hoje, ela tem como que faz para chegar até a associação? Ela tem um escritório físico lá em Campo Alegre? Sim, tem um escritório físico ali no centro, na rua Jorge Lacerda, 193, é do lado do cemitério municipal ali. Temos uma sala ali, a sala nossa não é tão grande e tal, mas bem legal, dá para... É funcional, né? Funcional, a gente cede para o associado, quer marcar um encontro com alguém, fazer uma reunião, tem lá um espaço, precisa de uma internet, um computador, tem umas máquinas sobrando, uma impressão, quer conversar comigo sobre alguma coisa, desabafar, ou até não assuntos empresariais, qualquer coisa, eu estou lá para qualquer coisa. Prim. Tá certo. Nós trabalhamos muito assim, somos voluntários bastante, né? Então a gente tem um associado, mas também ajuda quem não é associado, porque às vezes precisa. Eu não vou negar uma informação, para mim isso é muito básico, assim, é uma coisa de graça, eu posso dar de graça. Sim. Né? Então
Eu sempre fui assim, de ceder, né? Eu acho que não você deve guardar o que a gente sabe, tem que passar para frente. Passando para frente, ele sobra espaço para a gente aprender mais, né? E depois passar para frente de novo. Sim. Né? E o senhor comentou comigo que faz parte da rádio comunitária. A rádio comunitária também fazemos parte. Então, e como é que Também é é uma essa? grande parceira da SIACA. Que é sempre a gente, né? Nós trabalhamos em parceria, como Sim. eu falei, buscamos sempre parceria. Então a rádio ajuda muito nós na divulgação desses atos que a gente faz. A rádio comunitária é muito importante na cidade também. Transforma muita coisa lá em informação útil, né? É utilidade pública. Muito legal. A rádio comunitária é fantástico. Mas o senhor apresenta algum programa ou só... Nós apresentamos de vez em quando tem alguma coisa, eu agendo, a gente apresenta. Leva... Sempre voltado para esse ramo, para essa... Voltado, levamos associados para fazer entrevista lá na rádio, divulga cursos, né? Divulga ações. O que puder, o que precisar, eles estão abertos, assim, né? Somos abertos e eles, eu não sou tão envolvido, eu estou na diretoria, mas como a SIACA já tive várias vezes lá, muitas vezes, assim, sei lá, pelo menos umas 20 vezes. E hoje como é que é essa conciliação que o senhor tem? Porque o senhor me comentou que o senhor tem 6 filhos hoje. 6 filhos. Daí, e como é que concilia tudo isso? Empresa, associação, rádio, FECampo, tudo essa... Que é bastante coisa. Sempre dá um jeito, né? Na verdade, os filhos morando comigo tem 3, né? A gente tem 3 filhos. Eu tenho 3 filhos que moram com as mães, né? Uhum. Então, lá comigo tem 2 enteados e um piazinho de 4 anos, o Josézinho, que mora com nós. Né? Moramos em 5 lá. Uhum. Legal. E a mãe dá um jeito, né? Bastante, né? Se empenha bastante, dá sempre lá, né? Com as crianças. Legal. Mandaram uma pergunta aqui no nosso Instagram. Como faz para começar o processo para ter essa mentoria? Uma pergunta bacana. Como é que... Vamos dizer, Sebrae ou conosco mesmo. Lá com o senhor mesmo. Porque daí o senhor liga para o restante, né? Liga para mim, fala comigo. Ou vai lá, né? Uhum. Então aí a gente inicia, vê a necessidade, vê o propósito que tem, né? Uhum. Então, E hoje vocês têm uma página de Instagram, Facebook, como é que é? Só um site que vocês temos Facebook, Instagram e site. Quer dizer para nós, quando a gente editar, a gente deixa o enderecinho salvo embaixo. É o www.asiaca.org.br. Esse é o site de vocês. É. Esse é o exclusivo de Campo Alegre ou do Estado? Não, é só Campo Alegre. É só Campo Alegre. Só Campo Alegre. Porque essa parceria ali que o senhor comentou, essa parceria rola no Estado inteiro, né? Dessas 35 mil associados, é do Estado de Santa Catarina todo. O Estado através da nossa federação, né? Sim, da entendi. FACISC, né? Que é a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina. Legal. E ali o senhor comentou que teve uma empresa que ganhou Ganhou um prêmio internacional. internacional, né? Conta um pouco para nós desse prêmio aí, como é que foi? Puxa vida, eu não vou lembrar, cara. Assim, exatamente do feito deles. Aham. Né? Porque a minha agenda também é longa e eles... mas é uma empresa, essa empresa é muito legal. Ela é uma plataforma... eu não vou conseguir falar do prêmio. Sim, não, é tranquilo. Né? Mas é uma plataforma de venda de produtos orgânicos ou não orgânicos, né? Que trabalha essas questões de venda para as pessoas, né? Para o produtor rural. Ah, mais voltado para o campo, então, para... Isso. Para o campo ou para outros que seja indústria também, podem estar, porque indústria não precisa ser uma grande indústria, pode ser uma indústria de um só. Né? São produtores de alimentos, né? Alimentos saudáveis, né? Entendi. Tipo, Que é a Raiz é o nome da empresa. Entendi. Show de bola. A gente está com pessoas aqui, até que entraram agora ali, que nós estávamos conversando agora há pouco sobre esse trabalho online, né? Esse trabalho virtual. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Kátia, acabou de entrar aqui. A Kátia, ela é do grupo Nossas Notícias de Rio Negrinho, não sei se você conhece ela. Não. E ela é uma pessoa que se destacou legal, assim, hoje ela trabalha 100% online, né? E também empreendedora, dona de si mesma, e só trabalha com divulgações nesse ramo, né?
tudo virtual. Um abração para a Kátia ali, que é parceira da nossa empresa e também está acompanhando a gente ali. Legal. E hoje assim, perguntaram aqui, ó, se a pessoa não tem condições no começo, pode se associar? Tipo, se a pessoa está iniciando, não tem condições, ela pode se associar lá com o senhor? Um convidado perguntou aqui no chat. Não é prática nossa, assim, mas ela pode ter informações, apoio, né? Ela não vai estar associada, talvez, por causa, a gente associa também em parceria, talvez faz algum serviço até para nós. Uma permuta. Isso é possível, depende do negócio, se a gente utiliza isso, né? Mas a gente não, vamos dizer, tem que seguir um estatuto, umas normas todas, senão isso não funciona também. Entendi. Foge da regra, né? Então hoje o associado ele depende de uma mensalidade, vamos dizer assim? Isso, tem uma tabela de mensalidades. Tem uma mensalidade menor para o MEI e uma mensalidade básica, daí vai subindo gradativamente. Também é voluntário, pode pagar quanto quer, acima, vamos dizer, do mínimo, né? Do mínimo da microempresa ou MEI, né? Dali para cima, né? Entendi. Tá, José, mas então detalhe para mim assim, qual que é os benefícios, entende? Porque a gente começa a ver essas perguntas e daí a gente começa a criar curiosidade. Qual que é o benefício que eu tenho em ser um associado? A primeira coisa é network, né? Eu vejo para mim isso. Então você está envolvido, eu não estou falando de SIACA em si, estou falando do sistema. Sim. Networking, puxa, é muito forte, é bom. Você é um associado, você se envolve nessas questões dos parceiros. Seria uma rede de contatos, vamos dizer assim. Então você tem esse apoio também. Esse apoio, puxa, eu quero fazer uma pesquisa, eu preciso saber se o meu negócio, para que lado eu foco, quero fazer um planejamento do meu negócio, a gente auxilia nessa parte. Entende? Então basicamente o maior, aí fora os nossos produtos e serviços, eu digo, né? Fora o Boa Vista, o certificado digital, o certificado de origem, outros produtos, né, assim, relacionados a produto mesmo, mas isso é como eu falei assim, a rede é o melhor benefício, na minha opinião, né? Essa rede é fantástica, porque sempre tem alguém que tem uma solução para ter um problema. Então, porque assim, a minha dúvida, porque tem não se coloca, tem umas pessoas que colocam uma religião, outras não. Eu não quero citar o nome, começa com M e termina com maçonaria, né? Que um pouquinho de estudo que eu fiz sobre eles é como se fosse uma associação. Então o que acontece? Sim. São um grupo fechado, então você tem uma panificadora, então nós todos compramos pão de você. O Moisés corta cabelo, então nós toda essa associação só cortamos o cabelo do Moisés. A Ariane edita vídeo, então, entendeu? Então daí o que acontece? Você fecha o circo ali e todo mundo se ajuda, então é mais ou menos esse sentido, não é? É por aí, todos se apoiam e se ajudam, porque o núcleo de gastronomia, né, é um grande exemplo assim de juntar concorrentes para um bem comum. Sim. Tipo assim, então, a associação tem lá um exemplo assim, 100 restaurantes. Nós somos uma família só, cada um. Tá, mas se você vai ser final de semana almoçar com a tua família, você vai buscar o associado, porque o dinheiro fica, né, continua dentro da associação, é mais ou menos isso. Sim. E tem alguma coisa que identifica o associado? Não? Ou essa associação é só um conhecimento interno do pessoal? Ou vou dizer assim, tem alguma coisa que identifica, essa pessoa faz parte da Associação Empresarial de Campo Alegre, alguma coisa assim? Hoje não tem, mas isso aqui nós já queremos fazer alguma coisa nesse sentido. É bacana, né? Isso, porque é bacana, né? Você tem porque da mesma forma que a pessoa... Certificado, né? Isso, exatamente. Da mesma forma que a pessoa apoia a associação cria uma forma de apoiar esse empreendedor, né? Sim. E desconto. Porque assim, a ideia nossa aqui é depois, mais tarde, a gente montar membros. Então vamos colocar assim, então você é membro do GM Podcast. Então você, por ser membro do GM Podcast,
Depende se você tem 10% de desconto no corte de cabelo com Moisés. Ou numa rede de mercado, numa rede de farmácia. Não, eu vou colocar agora alguns benefícios que também eu estava esquecendo. Por exemplo, cooperativas de crédito, né? Tem linhas diferenciadas para associados. Ah, legal. Hoje, o rapaz da Cívia, nós temos as 4, são o Cicobi, Cívia, Cressol e Sicredi, são associados. Tem já um convênio com o Sicredi direto para benefício de taxas menores, e hoje já a Cívia trouxe também alguns benefícios de taxas reduzidas para associados. E assim, através da Facisc também a gente vai envolver todas as cooperativas e vai ter taxas diferenciadas, né, para associado. Isso já é uma parte interessante, porque é assim, parece que quando você fala de Aciaca, parece um negocinho assim tão... Porque não tem marketing, vamos dizer assim, tão grande, nem se cobre. Mas daí agora também a gente começa a ver que assim, é como se fosse uma pirâmide, né? Tá lá um pontinho, depende da história, só aquele pontinho. Você não vê toda aquela estrutura que tem ali, né? Sim, exatamente. As associações empresariais também são parceiras. Então tem um curso na CISBS aqui, o nosso associado pode participar, palestra, curso. Tudo que tem lá, o associado de São Bento pode participar com a gente, ou de outros municípios também. Né? Essa rede é interligada, então. Você tem acesso a toda... Hoje a gente tem aberto, né? Nós temos isso aberto. Né? Isso, para mim, até isso deveria ser, não sei se acontece ou diferente, mas para mim isso é normal, assim, né? Para nós, né? É normal, não precisa ter um protocolo para isso, não, mas de repente eu ligo ali, a pessoa é associada aí e tal, é associada, beleza, tem aí, vamos trabalhar, né? Se não é, a gente vai conversar e tentar colocar as vantagens para que ele também esteja no grupo. Legal. E esse apoio que vocês têm ali, a prefeitura, a associação é independente, você comentou que ela é apolítica, né? Ou seja, não tem nenhum... Ela é partidária, né? Isso, não tem nenhum vínculo partidário, quer dizer, né? Tipo, não... Mas a política ela é presente dentro, né? Porque afinal de contas ela é municipal, certo? Sim. Ou ela não tem nada a ver com o município de Campo Alegre, é uma fundação... Não, nada a ver, ela é privada. As associações são privadas. Não tem nada a ver com a prefeitura de Campo Alegre. Nada a ver. Só em parceria. Só parceria. Nada a ver com o poder público, assim, só está envolvida, temos cadeiras lá no Conselho de Turismo, no Conselho de Saúde, no saneamento básico, porque as prefeituras cada vez mais agora foram feitas um trabalho de abertura, né? Então a comunidade tem que participar também, e as entidades participam dos conselhos. Então a gente está lá no Conselho de Saúde votando, às vezes, alguma questão necessária que precisa, eles pedem para a gente, né? Conselho de Desenvolvimento Econômico. Esses conselhos nós estamos inseridos, né? Isso aí faz uma grande diferença também, porque ajuda, auxilia. Tem casos como é que fala? O plano diretor. Sim. Então teve casos que a gente, que nós intervimos através de pedido de associado, encaminhamos pedido para alterar alguma questão para poder construir algum negócio em alguma região, por exemplo. Que tinha, lá em Campo Alegre um exemplo, né? Tinha uma região selecionada para o turismo, para empreendimentos turísticos, mas daí uma questão na lei estava travando um pouco o caso de uma cervejaria. Então, através disso, com ele e conosco, nós somos delegados, né? Existe a função de delegados. A associação empresarial é delegada lá e fez um documento, fomos lá, conversa, né, dialoga, então foi alterado aquele plano diretor naquela questão pontual ali, beleza. Porque essa burocracia, hoje eu vejo que está um pouco menos burocrático, mas mesmo assim ainda tem muita burocracia para o pequeno, microempreendedor e até para o empresário grande já, né? Muita coisa a gente não pode fazer ou leva um prejuízo por isso, porque sempre é taxa em cima de taxa, imposto, que você nunca sabe para onde é que vai, né? Porque eu estava comentando com um colega meu e ele falando assim, cara, eu tenho, esse mês que passou, ele falou, eu tenho 28 mil reais de imposto para pagar.
E é um dinheiro que, se fosse para o nosso bolso, dava para fazer tanta coisa, né? Mas é um dinheiro que, infelizmente, vai e você... O empresário hoje, no Brasil, vou generalizar, não tem um retorno sobre isso, né? A gente paga e não tem um retorno sobre isso aí. E é interessante o que você comentou, porque às vezes toma-se umas decisões que quem é o maior prejudicado é o empresário, né? O microempreendedor, essa galera aí que é o mais prejudicado. Mas nós estamos passando por uma situação dessa, veja só. A gente está registrando a marca GM Podcast. Tá? Até mesmo a Ariane falou pra gente, tem um caminho para você entrar pela internet. Só que eu tentei ela sair fora, porque daí o que acontece? O GM Podcast não mexe com publicidade, dele tem um código lá que não sei o que, e isso não entra. Se você não tem a bagagem, aí a gente contratou uma empresa, aí claro, esse cara só faz isso na vida, aí o cara foi lá e falou, ó, tá aqui, comunicação, não sei o que. Aí eu pensei, mas como que ele achou? Sendo que eu revirei ali, eu li tudo e não tinha, entendeu? Não, mas não é que não tinha ali, é que ele sabe o caminho de ir lá buscar, entendeu? E daí lá vai taxa, INPI, é a taxa de trabalho, é não sei o que, entendeu? Sim. Então o interessante é isso. Outra coisa, eu conheço pessoas que foram até a SIACA, que não são associados, tirar dúvida e mais, foram aconselhados e tal. Até mesmo, tem um rapaz aí que ele precisava abrir um MEI e foi através de vocês, sem custo, foi auxiliado. Ó, esse aqui o caminho, se você não quer ficar aqui, e eu acho isso interessante, entende, que vocês fazem lá. Sim. Até eu ia falar agora também, a gente cria também os MEI lá. A gente faz essa criação do MEI. Registro de marcas nós fazemos também, com um parceiro nosso. E também é uma coisa que, assim, como ele falou ali, né, a burocracia ainda é bastante alta, né? Tem bastante coisa que faz. E os caminhos não se auto-explicam, né? Ele não consegue chegar lá e registrar a marca dele, se não tiver um apoio, um profissional. É complicado. Então isso também a gente faz, até com preço reduzido para associado, e faz propostas para associar ou registrar e tal, né? Pena que vocês já estão registrando, senão já ia oferecer, a gente podia trabalhar com vocês, né? Você oferece serviço de... Também de registro de marcas. Coisa de conversar, mas você vê que porque foi um sentido de apavoro, né? Entendeu? A gente chegou numa situação que... E tudo tem custo, né? Tudo tem custo, bastante custo. Bastante, tudo é custoso. Tudo, né? A gente não escapa de nada, né? Nós mesmos, nós trabalhamos assim, muito assim, voluntariamente, chega alguém lá, poxa, eu não consigo ficar sem dar informação, ou auxiliar, ou até criar um MEI, uma coisa assim, mas eu tenho um valor que eu cobro, né, para criar o MEI, porque a prefeitura cria de graça também, esse MEI, mas a prefeitura em si, normalmente ela cria e emite guia e eu não sei se eles fazem a declaração anual agora, não sei se eles estão fazendo, mas então é um pouco limitado, né, o serviço. Aí a gente abre um pouco mais a informação, a gente acaba trazendo a rede junto, então já tem um negócio aqui, vamos conversar com aquele, esse aqui pode talvez comprar de você, ou vocês fazem uma parceria e vão trabalhar junto. Isso tudo assim, gratuitamente, né? Sim. Claro. Porque esse negócio do MEI aí, ele lançou, né, tem aquele MEI fácil, né, o aplicativo que sabe o MEI pelo aplicativo, né? Mas tem muita gente que eu conheço que abriu o MEI e abriu. Agora eu tenho MEI. Daí nunca mais... Nunca mais ele olhou, esse tempo atrás o rapaz estava aqui, estava com 8 guias em atraso. Nem sabia que tinha que pagar, daí quando vê o cara tá com o CPF bloqueado, dívida ativa, uma porção de coisa e... ou passa o ano, né, de repente ele faturou mais que 28 mil e tanto lá do imposto de renda, e não lembra que tem que declarar imposto de renda também como pessoa física por ser MEI. Essa informação não se consegue assim do nada, né?
Aí só vem informação da Receita, ou quer buscar uma vez um negócio, não, você não tem aqui a declaração dos últimos anos. Ah, tá. Aí começa a complicar a vida. E essas coisas as pessoas... Mas isso me complicou a minha vida uns 10, 12 anos atrás, porque o que acontece? Então eu tinha uma empresa limitada, tivemos em falência em 2002, legalizei e fechei a empresa. Daí saiu o MEI, e era uma coisa assim tão tola, porque tipo assim, era de uma facilidade tão grande que eu fui lá e abri o MEI. Super fácil abrir. Aí o meu vizinho abriu o MEI. Só que tipo assim, não tinha essa... É que eu, como já tinha empresa e tal, a gente sabia que tinha o INSS, né? Entendeu? Mas o meu vizinho estava lá e um dia, eu não sei o que eu comentei com ele, eu falei, pô, mas todo mês está subindo a taxa. Ele falou assim, mas que taxa? Então, mas você não recolhe o INSS? Mas como assim recolhe o INSS? Eu sou aposentado. Mas você tem, tem. Não, mas tem que recolher. Entendeu? Então falta essa tipo de instrução. Aí foi o ponto que daí você veja só. Também tudo fora de instrução. Porque daí nós tínhamos... eu tinha pegado uma empresa grande para a gente fazer a comunicação visual deles. E isso é história bem longe do MEI. Entendeu? E daí o diretor perguntou para mim assim... Vocês têm nota, né? Eu falei, tem nota. Mas é limitada com que a empresa de vocês? Eu falei, é MEI. Todo pampolho é MEI. Né? Tem o CNPJ. Não, mas o MEI não casa aqui. Como que não, rapaz? Nós temos CNPJ, rapaz. Estou pensando que nós não tem CNPJ? Eu falei, não, meu querido, você não está entendendo. É que o valor do trabalho vai ser de longe que você tem que ganhar no ano. Sim. Então, aí lá fui eu, aí que eu fui buscar um contador, e daí ele me explicou e tal. Aí ele falou, Gaspar, o melhor caminho para você é abrir uma EPP, empresa de pequeno porte, né? Aí eu comecei, então é tudo isso, porque as pessoas pensam assim, é o que eu falo, eu entro no meio e tal, que hoje não é mais fácil, hoje né, tem contador para isso, mas facilita muita coisa, né? Só que falta explicação, né? Falta explicação de como que funciona, porque você veja só, a pessoa abre um mês, ela já, você se obriga, no final das contas você se obriga, ou você entra numa associação de vocês que dão esse auxílio, ou você se obriga a pegar um contador. Sim. Tá? Nós temos a Vera, ó a Vera, fazendo propaganda, hein? Que ela tem um valor mínimo, mas ela tem que ter um valor de manutenção, um valor pelos trabalhos, né? Sim, tem que ter. Então, e o nosso país está de uma forma assim, eu não sei hoje, mas na EPP eu estava pagando 17% em cima da minha nota. E só que daí você vê o seguinte, não é burlar a Receita Federal, mas o que eu fazia? Eu chegava com o meu cliente e falava assim, ó, o serviço vai custar tanto, de mão de obra é tanto. Então vamos fazer assim, você compra o material, coloca dentro do meu barracão e eu vou te lançar nota da minha mão de obra. Porque você vê o seguinte, todo o meu material é importado. A empresa que importa, paga a importação, paga as taxas, paga o imposto, então já pagaram por isso. Tá? Por esse material que vai ser beneficiário da minha empresa. Mas eles pagaram o material bruto, então está pago a matéria-prima. E daí eles pagavam e eu tinha que pagar aí em cima de tudo isso, entendeu? Então era pago 2 vezes o imposto, pago 2 vezes o imposto. Então o que eu fazia? Então, como ele compra como cliente final, ele não consegue abater isso no imposto de renda e eu também não forneço uma nota tão gigante. Foi, Faz o serviço. Foi uma única solução que nós começamos a encontrar, porque tinha que começar a se adequar. Porque você pensa o seguinte comigo, se eu tenho 100% de lucro em cima do meu trabalho, eu pago 27% de imposto, aí eu pago mais imposto funcionário. Isso aí me reduzia a 15%, 20%.
E tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. No mínimo, assim, eu já fiz uns estudos, desde a época já que eu comecei lá com padaria, a gente tinha uns estudos, assim, no mínimo aqui, olha, no mínimo, assim, 2 horas você tem que pensar, 2 horas por semana, pelo menos você tem que só pensar, assim, em questão de gestão, né? Sim. Porque se você não pensar, nossa, você fica fora do mercado, ou quando vê você está tendo prejuízo nem sabe. É porque o pessoal pensa assim, o patrão tem lucro, né? Mas se você for ver, hoje um funcionário ganha 2 mil, você paga 4. Porque 2 mil, 1.800 vai só de imposto para o governo. Uhum. Né? Só... Dentro do modelo de negócio. Exatamente. Mas geralmente é isso, vai de imposto. Daí você tem, que o Gaspar falou ali, mas se for colocar tudo na ponta do lápis ali que você tem que recolher, ICMS, tudo, 20 e poucos %. Sim. Então hoje numa empresa, se a empresa faturou 100 mil no mês, 27 mil reais, vamos dizer assim, vai de imposto. Uhum. Mais o custo funcionário, seria lá 3, 4 funcionários ganham 3 mil por mês, você vai ter lá mais 2 mil, vamos dizer assim, para jogar baixo por cada funcionário. Então já foi mais 12 mil lá de 9 a 10 mil de imposto de encargo pro funcionário. Só nessa brincadeira o patrão sem lucro nenhum, né, já teve que mandar esse dinheiro lá, 30 e poucos mil reais para o governo, ou seja, para, né? Então é difícil você empreender hoje e conseguir ter lucro com isso, né? Não, e se não fizer na ponta do lápis, não faz. Logo já quebra. E tem concorrência injusta ainda, né? Tem mais isso. Tem concorrência que o cara aí não tem uma empresa. Entendeu? Aí, claro, daí ele vai lá e no meu ramo, eu costumo tirar sarro, porque é assim, o rapaz vai lá, a empresa vai lá, ele olha lá o trabalho, vamos colocar assim, eu vou levar 10 dias. O fulano lá que solda ganha 100, o ciclano que ajuda ganha 50, então são 150. Mais o rango, mais 50 deu 200. Mas vai transporte 220. Quanto que eu quero ganhar? 220 eu vou ganhar 180. Então 400 reais o dia. 4 mil reais. Para ele, 4 mil reais, ele está tirando 1.800 reais de lucro. É lucro para ele. Sim. Mas como que eu vou cobrar 4 mil reais se eu não tirar? Aí que nós voltamos lá. Do 100 conto eu pago 150, do 50 mais 25, entendeu? Aí mais o meu combustível, mais... Por quê? Porque ele só avisa... Telefone, internet, tudo. É despesa física, despesa física, despesa fixa. Né? E isso, e aí começam os problemas, porque o novo empreendedor, a pessoa que está abrindo um MEI, ela não tem noção de todos esses percalços, né? É difícil. Normalmente não tem, né? E os órgãos onde a gente vai, normalmente eles dão informação pela metade, né? Qualquer órgão, a Receita Federal, hoje você só vê quase na internet, não tem mais nem atendimento, né? E na internet você bate um monte, é difícil. É como ter um registro de marca, né? Se eu tento registrar uma marca, eu não consigo chegar lá, né? Não consegue. Então é aí que está, eu acho que assim, vale muito a pena estar associado, vale muito a pena. Essa questão orçamentária, tudo vocês ajudam o associado a fazer lá? Ajuda, o que ele precisar, ele ajuda, né? Porque tem muitos experts associados, né? Muitas empresas, consultores que são associados, né? Tem muitos ramos, então a gente associa também pessoa física. De pessoa física, profissional liberal, empresas, né? Aí sempre tem alguém que pode auxiliar, sempre tem. E mesmo a gente, nós ali, né, a contabilidade ajuda muito, né, contador, também tem que escolher bem, né, contador, trabalhar, contador acho que é mais jurídico hoje em dia quase do que contador, né, tem lei, certo, umas 10 por dia, 10 artigos novos cada dia. Todo dia tem uma coisa diferente, né, todo dia tem uma coisa diferente. E muito também esses certificados digitais, né? Quando você menos espera, chega a mensagem, venceu o teu certificado digital, tem que ir lá, vai mais 300, mais 100 e pouco, 200 e pouco para... E quase é obrigatório em várias coisas. Você não faz mais nada, né? Não, você não faz mais nada, né, sem isso, né? Você não... Sem certificado digital hoje, você
Alguns ainda fazem, o MEI ainda tem umas possibilidades de entrar nas receitas, nos ECAC da vida aí, consegue, né? Começou. Consegue, continuamos? Sim. Consegue entrar sem o certificado, com código de acesso, em alguns detalhes, mas daqui a pouco, certo, não vai ter mais, né? Tudo vai se evoluindo, né? Assim, tudo vai... E se a gente não se adequar, assim como o fato de concorrência desleal, né? Eu tenho uma empresa, pago tudo e o rapaz lá trabalha frio, mas vai quanto tempo? Uma hora ele não vai mais, né? Se não se adequar, não vai. A MEI, eu quero burlar, eu vou segurar meu faturamento, eu vou fazer nota menor, tal, mas chega uma hora que não dá. Não consegue, você não, a conta não fecha, né? Não fecha e você não sai do lugar também, porque perde cliente, esse tipo de coisa, né? Tem que se adequar ao mercado também, né? É por aí, né? O nosso mercado hoje ele é muito injusto, né? É muito sangrento, vamos dizer assim, não injusto, é sangrento, né? É assim, é batalhado. É uma briga de foice hoje em dia, né? Mas é que na verdade é assim, é que a gente reclama, mas também não muda, né? Pode ver. É a mesma coisa o caminhoneiro, porque eu já viajei muito, eu sei que é sofrido, mas você não sabe de outra coisa. Vamos pensar mais aqui. Eu vivo tirando sarro do Moisés que a nossa carteira de trabalho é que nem passaporte. Tem 2 ou 3 registros, eu lá, né? Não sei para fora do país, entendeu? Mas está no sangue, entendeu? Pensa, Moisés, se você tivesse uma proposta massa, vamos colocar hoje assim, 40 mil no gibi, você largaria tudo e ia? E agora, mano, cara, você me pegou. Não sei, acho que Eu o sei. pensamento futuro acho que não iria. Eu sei a resposta. A tua resposta, José, eu vou. 15 dias. Tá? Você vai chegar lá 15 dias, o cara vai ficar aqui na tua cabeça, você vai aqui? Rapaz, eu sei fazer. Eu já tenho a receita. É sofrido? É. Mas é essa vida que eu escolhi para mim. Porque se fosse fácil, todo mundo era empreendedor. Todo mundo abria. Por que o Sebrae disse que é 2 anos para uma empresa poder dizer, não, agora é uma empresa? É mais ou menos isso, não é? 2 anos. Por quê? A média, na verdade, é 2 anos para quebrar. Isso. Isso, entendeu? Por quê? Porque você está vivendo um sonho até ali. Depois de 2 anos, se não chegou a 2 anos, você não quebrou, porque daí você já passou tudo que você tinha que passar também, né? Você já brigou até que mas... Mano, eu tô há 7 anos e às vezes vem umas coisas que eu achei que tinha. Mas isso aí... Não para nunca, né? Mas isso aí daí já não é mais um processo de quebrar. Não, daí já vira não. desafio, né? Tipo assim, mas é o que eu falo. E outra coisa, é a mesma coisa que surfar. Se você pegar um mar muito liso e falar, não, mas não gosta disso, não gosta. Aí tem reclamo, mas daí quando daí chega... Tem uma onda aí. Quando tá muito manso, é porque tá muito manso. Quando tá bruto o mar, mas você não larga de estar em cima da prancha, né? Você não larga daquilo dali. Então, é o processo, é aprendizado e nós vamos estar todos os dias aprendendo. Sim. Né? Essa vida É uma luta, mas se pensar é uma festa diária, né? É empolgante, você supera todo dia. Cada vez você está superando vitória, alguma né? coisa e é legal. E se você não olhar com isso que todo dia é uma vitória, você desanima muito rápido, né? Sim, né? E não dá para desanimar, né? Tem que... É tecnologia 3D, né? Determinação, disciplina e... Esqueci outro D agora. Dedicação. Dedicação, determinação, disciplina. Não tem. Não pode desistir, senão... E também não pode parar. Não existe o estar no caminho legal, no mar sempre, né? Não tem. Ou você cresce ou você... Mas vamos colocar assim, um exemplo bem simples. O cara do Facebook perdeu agora, o Zuckerberg perdeu agora mês passado 70 milhões, bilhões. Teve que dar conta aí, né, pra porque o cara não tem dinheiro em matéria, ele tem ações, ele tem... Tá, mas
Pra gente é um absurdo, mas pro cara é um tombo que a gente ganha ali de R$1.000, R$2.000. Isso não causa a tua desistência. Você vai dizer assim, tá, bora de novo, amanhã é outro dia e assim, né? Pelo que eu vi disso, no caso, esse exemplo, né, eles estavam tristes porque perderam pessoas, né? Mais ou menos por aí, né? Isso. São coisas que as pessoas vão. Mas é um processo. Eu estou falando, porque você vê assim, não existe, não adianta nós pensarmos assim, nós somos microempresário, pequeno empresário, só que nós, não, o grande tamanho, só que é assim, quanto maior nosso tamanho, maior também é o tombo. Né? Então pra gente, vamos dizer assim, se levar um prejuízo de R$5.000, Palmeiras enverga, mas ela não quer, mas ela enverga. 5 para nós. O cara perdeu 70 milhões. É que eu estava vendo, tudo proporcional, vamos dizer assim, né? Sim. Eu vi um estudo que a gente fala em dinheiro, mas eu acho que, eu creio que na minha realidade vai até o 1.000, né? Então você fala de 1.000, 50.000, 100.000, 200.000, é a tua linha de pensamento, né? Que você tem noção do que é o dinheiro. Quando você entra no ONS, aí já é um pouco mais difícil, porque já não tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10, 100 milhões, já é um pouco distante da nossa realidade. Eu vi uma dissertativa que dizia assim, para a gente ter ideia, né, que às vezes 70 milhões que você falou, né, 70 bilhões, né, mas você tem uma ideia, para nós, uma pessoa normal, que tenha 10 mil reais de patrimônio, né, 10 mil reais não é difícil, a pessoa tem porque uma geladeira, uma TV, uma cama, sei lá mais o que, já deu 10 mil de patrimônio que o cara tem. Se você acha 50 centavos no chão, essa pessoa achou 0,00005, são 3 zeros. 0,0005% da sua fortuna no chão. Certo? 50 centavos. Se você é uma pessoa normal, aí, que ganha um salário normal. Um milionário, que é uma pessoa que tem milhão, essa pessoa, para achar 0,0005% da sua fortuna, ela tem que achar no chão 50 reais. Então, para o milionário, 50 reais é como se fosse 50 centavos. E o bilionário, para ele, o cara que fala de bilhões, né? Eu até vi uma entrevista do Donald Trump, que a guria falou assim para ele, quando ele estava em campanha, ele disse assim, você é feio, você é gordo, teu cabelo parece ter um guaxinim molhado, falou assim, né? Ele falou assim, sabe qual é a diferença de um guaxinim molhado pro Donald Trump? Todo mundo ficou sem saber assim, porque o guaxinim molhado não tem 7 bilhões de dólares no banco. Né? E daí essa dissertativa dizia assim que pro bilionário achar o equivalente a 0,0005% da sua fortuna no chão, ele tem que achar 50 mil reais. Para ele equivale a 50 centavos. Então o valor é grande, mas a porcentagem é a mesma, né? Vamos dizer assim, o que muda são os valores, né? Mas a questão de porcentagem, se eu levar hoje um tombo vamos dizer assim, 10% do meu patrimônio e o bilionário levar 10% do patrimônio dele, os valores vão ser diferentes, mas a porcentagem em si é a mesma. Só que é assim, irmão, só que veja comigo o seguinte, vamos colocar um exemplo, Eike Batista. E nós três aqui, nós quatro, porque a gente também é empreendedora, aquele seguinte, vamos colocar o cara, pensar lá o que é Eike Batista, um cara que foi bilionário, quase se quebrou, mas o cara continua uma máquina de fazer dinheiro. Eu não sei qual foi o resultado dele depois que ele foi pra cadeia, o que deu? Eu não acompanhei mais ele. Ele saiu e está continuando a girar, irmão. Você tem que entender o seguinte. A história do Elon Musk, né? Os investimentos em quedas que ele teve. Sim. Já o investimento do Elon Musk ainda é um investimento que eu ainda vejo assim, meu Deus, sem pé nem cabeça, o cara querer popular Marte, né? Não, mas aí você veja o seguinte, é a mesma coisa a Degamô. Tá? A Degamô, sem o nome Degamô, ela é uma barbearia qualquer. Venda ali. Vai ali vender tua barbearia. Você vai vender a barbearia? Não, você vai vender o nome, Degamô, entendeu? A barbearia é só um monte de cadeira ali, tesouro. É a mesma coisa que Eike Batista.
Vamos colocar assim, eu já coloquei minha empresa à venda em Curitiba e ninguém quis comprar. Por quê? Porque a empresa Visionfer tem 25 anos no mercado e não sei o que e tal. Mas aí, o nome Visionfer, ele tem um nome. Mas, isso sou eu. Tipo assim, eu te vendo o nome. Mas a carta de cliente é minha. Entendeu? A pessoa não vai lá ligar para a Visionfer. Eles vão ligar para o Gaspar. É a mesma coisa, é Batista. Entendeu? É essa a diferença. Que divide a gente. Entendeu? Que, é o que eu vou dizer. Nós não vamos. Você pode. Você está falando, eu sou CLT. Mas daí você mesmo disse. Você é CLT porque precisa ter um registro. Mas se você não fizer ter o salário, quer dizer, você continua sendo empresário, você continua fazendo o teu salário, entendeu? Até porque eu já acredito assim, que você não iria conseguir se fixar no salário fixo. Por quê? Porque você, a visão começa assim, eu estou amarrado aqui, eu posso mais, eu sou melhor que isso. Mas por que eu vou fazer mais, senão que eu vou continuar no mesmo salário? E a partir do momento que te abre esse espaço, não. O que você faz? Você ganha, daí você fala, não, agora eu todo dia tenho que fazer melhor que ontem. Por isso eu sou a favor de toda empresa trabalhar na meritocracia, né? Com certeza. Esse negócio de salário fixo eu não sou a favor. Até o poder público, eu acho. Sim, principalmente, né? Se você for ver o poder público de outros países como o nosso vive um paraíso, né? Você estava vendo esse tempo atrás os ministros, como se fossem os STF não é do Canadá, cara. Não lembro que país é aquele. Mas os caras trabalham em casa. Os caras vão trabalhar, vão fazer os julgamentos lá de bicicleta. Isso. O salário do cara é 15 mil euros por mês. Tipo, não é 100. Não tem. Os caras com um camalhaço de folha numa mesa, assim, na sala da casa, assim, fazendo videoconferência sem carro, sem segurança, sem nada. Os caras, é mérito, por mérito próprio. Eu acho que isso motiva mais, né? Porque quando eu trabalhava de CLT, eu vejo assim, se você fizesse 50% ou fizesse 150%, a empresa tá nem aí. Tipo, salvo algumas exceções de empresa, né? Mas a maioria das empresas aí que estão pagando o salário base de comércio, não tá nem aí se você faz mais ou se você faz menos, né? Na verdade, assim, se você faz menos, ela te cobra. Se você faz mais, é obrigação. É tua obrigação, né? E quando você trabalha fala em meritocracia, igual você estava falando lá, você se motiva a trabalhar. Você tem uma... Né? Até para nós encaminhar para o nosso final aqui, uma pergunta que colocaram para você aqui, ó, no bate-papo aqui. O que te incentiva, o que te motiva a fazer o que você faz hoje? Puxa vida, eu mesmo acho, né? Basicamente. Mas eu gosto sempre gostei de ajudar as pessoas. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. E eu penso que eu sempre vou levar algum benefício para essas pessoas e ajudar elas a crescer também, né? E eu vejo isso como depois um mundo melhor, se todas as pessoas estiverem melhor. Mais ou menos isso, eu acho assim. Porque eu gosto de ajudar as pessoas, né? A se superar. Eles vêm às vezes com alguma questão, puxa, será que eu abro o MEI, não abro lá comigo, por exemplo? Eu explico assim, né? Abre, mas pense nisso, né? Pense que você vai ter, sei lá, os teus percalços aqui, sendo empregado ou sendo empreendedor, mas tem que ser empreendedor dentro do trabalho. Sim. E aí a pessoa sai de lá motivada. Puxa, isso pra mim, nossa senhora, é fantástico. O que te motiva é motivar os outros, vamos dizer assim, resumindo. É isso aí, eu acho que sim. Falando agora, assim, pensando nisso, né? Porque eu não fico pensando nisso, né? Sim. Eu sou motivado sempre. Penso comigo que está cheio de problemas. Eu tenho uma vida, assim, com bastante tarefas e coisas e assuntos. Tem filhos aqui, filhos ali, por exemplo, né? E tem trabalho aqui, eu trabalho com a rádio um pouco, o FECampo, a SIACA, Conselho de Segurança que a gente participa, né? Outras reuniões que a gente vai aqui e ali, mas eu vejo isso tudo como motivador, tudo isso, essas participações,
Tudo isso, assim, para mim é motivador. Meu dia a dia é bem motivador para mim. Porque eu estou trabalhando com uma evolução sempre, eu sinto isso, né? Legal. Tem mais alguma pergunta lá? Não, aqui não. Tá, então, José, deixa eu aproveitar você, o nosso convidado, que na verdade a minha intenção era trazer você aqui hoje, José, né? É o secretário executivo, sim. Mas tem duas coisas que eu queria que você falasse, né? A gente tá quase terminando, mas primeira coisa, queria que você falasse do teu pai, que eu sei que foi um grande professor, um homem renomado, tá? Sim. E outra coisa que eu gostaria que você desse uma palhinha é sobre a família acolhedora, que pra mim, vou ser bem sincero, eu não tenho estrutura nem psicológica para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre o teu pai e sobre a família acolhedora. O meu pai foi uma pessoa incrível, assim, falando. O pai com o filho sempre tem aquelas desavenças, aqueles negócios, né, que a gente tem com o pai, assim, mas normal. Nossa, nós superamos tudo isso durante a vida com o nosso pai. E depois, com o tempo, já soube, assim, agora mais um pouco que a gente viu uns livros que ele escreveu, algumas coisas que ele escreveu, ele já foi considerado lá pelos anos 60, né, um professor inovador, porque ele fazia provas assim com consulta, alguma coisa diferenciada na escola, ele tinha técnicas que ele levou para o Estado, que o Estado pegou aquilo, isso sim é uma educação nova, tal, porque ele queria que o aluno aprendesse. Para ele não servia, me parece assim, né? Vamos dizer, pensando na cabeça dele agora, né? Não adianta o cara estar aqui me ouvindo aqui a manhã toda e depois sair lá e não saber nada do que ouviu, né? Então ele tinha algumas coisas mais práticas e procurava ensinar isso desde lá, né? Então, sempre inovador. E também sempre ajudou muito as pessoas, né? Ajudou bastante, fazia muito show, fazia teatro, sempre estava envolvendo. Ele contou uma história uma vez que eu acho incrível, ele terminou fazendo um filme, né? Que é o nosso Tropeiro Loiro aqui, uma história. Eu não sei quanto tempo nós temos. Estamos tranquilos. Que é uma história da região aqui, onde um rapazinho, eu esqueci o sobrenome da família, os tropeiros antigamente trabalhavam aqui, estavam desbravando a região, e um casal foi trabalhar na roça, levou a criança junto, essa criança daí eles se afastaram um pouquinho, passaram os tropeiros, viram a criança sozinha e levaram embora. 20 anos depois, eles voltaram no estabelecimento onde era o ponto de encontro, e pelo que eu lembro, mais ou menos assim, parece que começaram a olhar esse piá de 20 anos lá, 19, 20 anos, mas meio parecido com essa família e tal, e daí veio a história toda à tona e tal, isso eles fizeram um filme. E isso era o maior orgulho dele, assim, profissional, né? Eu vejo assim, né? Isso era uma história que ele contou ou um fato? Uma história real, que ele trabalhou o teatro, que ele fazia muitos teatros, trabalhava bastante com teatro nas escolas e shows de talento. Ele contou uma história uma vez que ele fez um show de talento, acho que no Anis Alberto. Ele ficou em cima de uma mesinha, de uma mesa quadrada no meio, e o Anis Alberto completamente cheio. Só ele ali na mesa no meio. Olha só. Não sei o que era de show de talento, eu acho que era. E levava a turma com o Mário Vendramel, né? Não sei se vocês lembram disso. Sim. O pai era sempre feliz, assim, sempre alegre, feliz, inteligente, né? Olha, um exemplo muito bom. Muito bom, seu Mário. Seu Mário foi poderoso. Legal. E da família acolhedora, o Gaspar falou ali, está... Família acolhedora também, assim, isso é uma bênção, né, Gaspar? Poder dar uma luz para algumas crianças, né? Uma luz diferente da vida que eles levam, para encaminhar para uma outra vida ou para retornar para aquela vida deles com algumas coisas diferentes, né? Então a família acolhedora é isso, né? Para explicar um pouquinho, a família acolhedora pega crianças que são retiradas às vezes das famílias problemáticas, que têm problemas com droga ou violência ou coisas assim, então não dá para permanecer naquela família, passa um tempo na família acolhedora, enquanto a outra família se regenera, ou não se regenera, vai para adoção ou volta para a família, né?
Nós somos essa família acolhedora também. E já acolhemos algumas crianças, agora não temos ninguém, né? E para mim, nossa, é uma alegria, assim. Antes, quando nós tínhamos padaria, a gente já ajudava aqui um pouquinho, de vez em quando, a minha irmã, que fazia parte do Gerando Amor, aqui em São Bento, né? O Gerando Amor, que começou esses trabalhos aí, me parece, assim. Então, eu sou de família grande, né? Somos 9 irmãos, sempre gostei de família grande. E aí eu falava lá para a Júlia, de vez em quando, né? Para a Júlia ali, que, puxa, mas nós podíamos experimentar isso, né? Ter umas crianças aqui para cuidar e entrar nessa família acolhedora e tal. É desafiador, porque também envolve toda a família, né? Não é só eu com a mãe, mas envolve os outros filhos, a convivência entra como se fosse filho. Então nós tivemos uma grande assim, família, uma grande bênção com 4 crianças, né, que chegaram bem mal, assim, vamos dizer, problemáticas, que eu acho que ficou um pouco na história também da família, no estado aí, eu nem sei. Mas assim, que saíram e hoje estão muito bem, né? Estão numa família, passaram para outra família, né? Mas coisas assim como isso aqui nunca vai dar nada, né? Mas a gente leva essas crianças, puxa, assim, até diagnósticos médicos, né? Não, esse rapazinho não vai ter muita capacidade e tal. Poxa, mas você vai dizer, hoje o rapazinho está escrevendo, está cantando, está... Olha só. Né? Você está falando da família da Kombi? Isso. Um deles era mais problemático, vamos dizer assim, mas nós nunca lidamos com o problema dele. Sempre para nós foi uma pessoa normal. E todos os outros, para nós, sempre a gente tratou eles normais. Sem diferença. Sem diferença. Normais. E assim, é muito gratificante, né, para a gente. Passa esse período, assim, complexo às vezes, né, porque é como se fosse família, né? É uma família, né? Eles estão com a gente e não é filho, mas é filho. É a mesma coisa, assim, praticamente, porque como é que eu vou deixar desamparado, ou o que nós temos que fazer e tal, né? No caso lá, a mãe, a Júlia, que ficava muito mais tempo com eles, eu trabalho fora e tal, mas sempre dando apoio, e deu certo, assim, né? Eu acho que quem pensa nisso, ou que queira conhecer, é importante. Eu acho que conhecer esse serviço, porque precisa disso também. E é muito melhor do que mandar para um abrigo, né, onde não tem aquele amor fraterno, né, aquela coisa, abrigo, daí você está no meio, aquela criançada, sei lá, como vão, né, como é que eles tratam isso, né, talvez, já pensei nisso também, se eu tivesse um abrigo, talvez, né, uma casa lá, um negócio assim, teria que ser família, né, não poderia ser, eu não sei se você daria conta, né? Mas eu acho que a gente sempre dá conta, né? Tem exemplos de pais que têm 30, 40 filhos, né? Acho que tudo que a gente falou no empresarial, mesmo todo desafio é feito para ser superado, né? Talvez hoje a gente não se veja, mas se estivesse na situação a gente daria um jeito de se virar. Né? Se quiser, né? Sempre que quer alguma coisa a gente dá um jeito. Né? Eu te fiz essa pergunta e você comecei a mexer nesse assunto, porque assim, eu na verdade eu sou codependente da família acolhedora, né? Porque a minha esposa trabalha com isso, e dela tem os plantão dela, e eu sofro acho até mais que ela, porque eu tenho uma visão mais ogro, vamos colocar assim, entendeu? Rapaz, assim, eu falo para Deus, ó, Senhor, me dá fé, porque se o Senhor me der força, eu bato. Porque são coisas assim que, sem dizer, tá? Eu não tenho porque eu esconder nada. Eu acho que é uma palhaçada do poder público o valor que é pago para vocês. Tá? Porque o valor que é pago não paga nem despesa de uma criança, sem dizer dedicação, sem dizer a família, porque você tem um casal já de pré-adolescente dentro de casa e é uma família toda envolvida, né? Entendeu? Então, eu
pelejo muito, mas eu sei que a psicóloga Daniela, ela também, ela abraçou a causa. Então eu acho assim, é algo assim, é um processo tão bonito, porque vamos colocar assim, não é porque uma mulher tem um útero saudável que ela seja digna de ser mãe. Tá? Nós estamos numa situação passada aí, eu não vou citar nomes, que também nem sei, que a Daniela não me deixa envolver nessa situação de nomes, mas poxa, fizeram todo o processo de pegar as crianças e tal, levaram para lá. Irmão, eu fico assim, tão abismado com a bondade do ser humano, mas também com a maldade. Porque você vê o seguinte, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso. Porque eu fico pensando o seguinte, você coloca uma pessoa dentro da tua casa e você tem que ter um psicológico seguinte. É um passarinho. Daqui a pouco ele vem penujar, daqui a pouco ele vai criar pena e ele vai viver com outra família. Entendeu? E eu tenho que ter um psicológico que diz assim, eu tenho que me apegar a ter amor, carinho, dedicação, mas ao mesmo tempo saber que eu estou criando, que eu estou fazendo essa ponte entre eu e outra família, tirando o erro de um mundo safado lá atrás, né? Então, para mim, tem assim... que cuidar um pouco os pensamentos, porque se alimentar muito ruim, a gente fica muito com raiva, né? Saber da coragem, né, que tem de fazer certas situações, né? E a gente tem que, com as crianças principalmente, então o passado acabou, né? Sim, é uma vida nova. Depende também, assim, primeiro, porque tem que primeiro saber se a criança vai para um lugar ou vai voltar para a família. Daí também tem funções, né? A gente tem que ser meio psicólogo também, né, no caso. Mas é pai e mãe, né, irmão, é assim, né, também, quando a gente quer, a gente faz, né. Se não quer, não faz, né. Se disser para mim mesmo, eu dou conta, eu vou dar conta, né. Eu acho assim. É isso aí. Depende do que a gente alimenta, né. É amor que faz, né, José, na verdade, né? Se não for amor, não faz. Não é fácil, porque as crianças estão 100% com a gente, né? A escola, dentista, tudo, né? Passa alegria, passa dor, passa no amor e na dor, né? Sim. Não tem o apoio deles lá, né? Que tem a psicóloga, tem uma assistente social, mas é um apoio no dia a dia, assim, a aula, né? Aula, tem que saber falar, não sabem falar, às vezes, né? Não sabem as necessidades básicas, né? Não suporta nem ver chuveiro, coisas assim, né? Tem que ter paciência. Mas tudo é uma vitória, né? A gente pensa assim também, é uma vitória. Né? E os traumas também, né? Porque, pô, vocês trabalham os traumas também, porque pensa, claro, uma criança chega toda traumatizada, na família desconhecida, e vocês têm toda a dedicação de mostrar que não, que pai, e que não é o pai que é errado. Irmão, é um trabalho muito top de vocês. Para quem tem cacife para aguentar, né? Não é tão simples, né? Claro, né? São pessoas, são crianças, né? Tem adolescentes, né? Que também já tivemos adolescentes, mas assim, bem curto período, né? Que eu acho que é mais complicado, né? Do que criança. Criança, na minha opinião, é mais fácil. Tudo depende também, cada caso é um caso. É o que eu falo, é o processo, porque você vê o seguinte, é o que eu falo, eu sou ogro, eu sou do meu jeito, meu pai dizia que burro velho já não pega mais freio, tá? Eu tenho uma filha, acho que 12 anos de idade, metade do ano, em maio desse ano, a mãe dela falou pra mim assim, eu preciso que você contribua com R$700 por mês porque a tua filha quer fazer um curso de inglês. Mas pai, eu sou analfabeto. Eu sou o pai, eu sou analfabeto. Vou pagar 700 conto, minha filha falar inglês? Não, entendeu? Então, pra você ver, então, tá vendo que são coisas e coisas?
Os meus filhos foram criados num regime que eu aprendi com meu pai, e é isso que eu estou dizendo. Mas é que eu não tenho aptidão, eu não tenho esse preparo, entendeu? Mas são dons, né? Porque, na verdade, na minha visão, isso é um dom. Tá? É um amor que ultrapassa muita coisa. Porque, a mesma coisa do Daniele, sofrer, correr e tal, porque não é cumprir um estatuto. Né? Na verdade é isso, não é cumprir um estatuto. É renovar a formação do ser humano. Sim. Transformar, né? Transformar as pessoas, iluminar, como é que diz? Inspirar, né? Mostrar o caminho, na verdade. Isso, e saber que não são nossos, né? Nem os filhos não são nossos, né? Sim. A gente está acompanhando e criando eles para o mundo, né? É isso que a gente tem que perceber. Ninguém cria filho para si, né? Isso tanto na família como na empresa, né? Nem o filho se cria para si, nem o funcionário se cria para si, para você, né? Uma hora vai bater asa e vai querer voar, né? Sim. É isso aí. É para o mundo, né? Tem que ser isso. É isso aí. E é fantástico, né? Nossa, é gratificante demais, né? Ver eles bem assim, né? Estão trabalhando já, os rapazes estão, né? Alguns estão mais velhos, outros estão na escola. E, nossa, uma alegria. Top demais. É isso aí, meu povo. Então, seu José, mais alguma coisa que nos faz? Não. Tá tranquilo? É isso? É isso. Seu José, muito obrigado pela sua parceria hoje à noite, por vir trocar essa ideia com a gente, né? Outra hora, outra oportunidade, quiser trazer um dos associados junto lá para contar a sua experiência, contar a sua... né? Com certeza deve ter gente ali no meio que chegou, que nem você falou, cheio de dúvida, cheio de problema, e através da associação teve um caso de sucesso, de transformação, de vários, né? renovação de mente, de trabalho, de postura, né? Porque tudo isso é muito importante na vida da gente. Até exemplos sozinhos, né? Sim. A gente já associa pessoas que já estão bem direcionadas assim. Estão encaminhadas e ajudam nós, né? Também trazem mais recursos, somam com a gente, né? Legal. Somam com a associação e com os parceiros. Muito legal. Top demais. Então, obrigado mais uma vez. Gaspar, obrigado pela parceria aí. Tamo junto. Galerinha que está aí no Instagram, no YouTube, obrigado pela parceria de vocês, pela presença, por deixar a gente passar mais esse tempo aí junto com vocês. E tamo junto. Quarta-feira que vem aí, mais uma história nova para contar. Sim, só mais vontade. Um agradecimento até, né, para minha família atual, a Júlia, os meus filhos, né, mandar um beijão aqui para todos, para o Lucas, de cima para baixo para o Lucas, para o Fernando, para a Isabela, para a Maria Eduarda, para o Clodoaldo e para o José Eduardo. Vai lá. Beijão, um abraço para todos, né, sejam felizes, se precisarem de qualquer coisa, sabe que o pai está aqui, eu quero ser um bom exemplo de pai, espero que eu consiga superar as expectativas. Sei que falta, né? Sempre alguma coisa pode ser melhor, mas eu espero que eu consiga. Sempre consegue. É isso aí. Pessoal, brigadão. Boa noite para todo mundo. Valeu, gente. Quarta-feira que vem.